Olá galera, tudo bem? Bem, então aqui estamos na nossa quarta e última videoaula de Física para Ensino Médio com o assunto MRU, o Movimento Retilíneo Uniforme. Bem gente, só para encerrar agora o assunto, nós vamos ver essa última videoaula sobre o que é velocidade negativa e eu vou passar 3 exercícios para vocês e consta as respostas no final dos slides. Então peço que vocês façam os exercícios depois e tirem as dúvidas. Caso vocês tiverem, me mandem um recado no meu canal no YouTube, certo? Bem, vamos lá. O que é uma velocidade negativa? Bem, a velocidade negativa é quando você tem uma velocidade que tem o sinal menos, tá? Então, vejam, aqui nós temos um gráfico da distância versus o tempo, que é uma reta, certo? Só que essa reta está indo conforme quando o tempo vai aumentando, ou seja, quando eu estou indo na diagonal para baixo, o deslocamento vai diminuindo, certo? Então, quando nós temos uma reta nesse tipo, ou seja, uma declividade para baixo, ou seja, que quando o tempo aumenta, a distância diminui, aqui é uma distância grande, aqui é uma distância pequena, certo? Como é que vai o deslocamento? Vai de uma certa distância até o zero. Então, se essa reta for estendida, encostar no eixo do tempo, nós teremos um deslocamento igual a zero. Então, vamos supor o seguinte, que ele saiu de Porto Alegre e foi para Fortaleza. Então, Porto Alegre é o marco zero e Fortaleza é o marco, digamos, 100. Então, na ida, ele foi do zero até o 100. Então, a velocidade é positiva. Quando ele voltou de Fortaleza para Porto Alegre, ele do 100 foi para o zero. De Fortaleza, que era 100, foi para Porto Alegre, que é o zero, que é o início da viagem. Então, a gente pode pensar que uma velocidade é negativa quando o corpo está voltando, tá? Mas vejam, aqui nós temos o gráfico da distância versus o tempo, que é uma reta. Ora, se é uma reta, lembrem que eu falei que quando nós temos um gráfico do deslocamento versus o tempo, e que quando é uma reta é o que? É movimento retilíneo uniforme. Então aqui uma reta, então a gente entende, essa reta está se tratando de um movimento com uma velocidade, no caso negativa, porém retilínea e constante, tá? Vamos fazer um exercício numérico para a gente ter uma noção mais prática, mais palpável, tá? Esse exercício resolvido número 7. Então, se o gráfico da distância versus o tempo é uma reta, nós sabemos que o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Item A, passando 5 segundos, qual foi o deslocamento do corpo? Vejam, no tempo zero ele estava no marco de 60 metros. Passou 1, 2, 3, 4 e 5, quando chegou em 5 segundos, ele atingiu o marco zero, ele voltou para o início, ele voltou para Porto Alegre, por exemplo, como no exemplo anterior que eu falei. Tá? Então, vejam, em 5 segundos, qual foi o deslocamento dele? Foi de 60 até o zero. Então, aqui a gente faz 0 menos 60. Por que o 0 menos o 60? Porque a gente pega o deslocamento final menos o deslocamento inicial.
O deslocamento final é 0 e o deslocamento inicial é 60. Então, por isso fica 0 menos 60, que é menos 60. Desse menos é que a gente vai extrair a nossa velocidade negativa. Bem, quem fica desconfortável fazendo o sinal negativo não tem problema. Pode fazer 60 menos 0 e depois ajusta o sinal para indicar que o corpo está voltando, tá? Bom, então tá aí. O deslocamento é menos 60 metros, tá? E o B, calcule a sua velocidade. Bom, a gente sabe que a gente tem a nossa velha fórmula da velocidade igual a deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento em 5 segundos, né? Ele se deslocou em 5 segundos, qual é a sua velocidade? Então, o deslocamento é 60, no caso menos 60. O tempo são 5 segundos, porque de 60 até 0, ele foi do tempo 0 até 5. Logo, gastou 5 segundos. Então, o tempo t vale 5 segundos. O deslocamento é menos 60 metros. Então, a gente calcula menos 60 dividido por 5. Está aqui, ó, menos 60 por 5 dá menos 12 metros por segundo. Então, a gente descobriu que a velocidade dele é negativa, menos 12 metros por segundo. Certo? Então, está resolvido o exercício, né? Bem, a figura abaixo representa o que está no gráfico do exercício número 7, que é esse que nós resolvemos aqui, tá? De uma velocidade negativa, tá? Então, veja que agora a velocidade aponta para a esquerda. Vejam aqui, gente, ó, eu botei para vocês verem a velocidade para a esquerda. Vejam, do 60 ele está indo para o 0. O marco quilométrico inicial dele é 60 metros e não 0. É o contrário, ele vai do 60, vai para o 50, vai para o 40, etc., até que chega no 0. Tá? O corpo volta do marco de 60 metros para o marco de 0, né, no intervalo de 5 segundos. Então aqui, ó, ele gastou todo esse percurso dos 60, 50, 40, 30, 20, 10 e 0, ele gastou 5 segundos. Tá? Então vamos ver o exercício resolvido número 8. Considere o mesmo gráfico do exercício anterior e o mesmo diagrama. Então nós vamos considerar este diagrama e o gráfico do exercício número 7, que é este aqui. Vejam, gente, que ambos, tanto esse gráfico quanto este diagrama, ambos falam da mesma coisa. Um corpo que voltou do 60 até o 0, gastando 5 segundos. Tá? Então, calcule quanto tempo é gasto para o corpo passar de 60 metros para 50 metros. Tá? Então, a velocidade a gente já sabe. Ele está no MRU, a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda ao longo do tempo. E a velocidade é negativa, porque ele está voltando. Então, a velocidade nós calculamos já, que foi menos 12 metros por segundo, conforme consta aqui, não é? Menos 12, tá? Então, vamos usar a fórmula do movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade igual à distância dividida pelo tempo. Então, a velocidade é menos 12 metros por segundo. Ele quer se saber quanto tempo ele gastou para passar dos 60 metros para os 50 metros. O que ele quer? Ele quer saber esse tempo aqui, quando ele vai dos 60 para os 50. Se dos 60 para o 0 ele gastou 5, dos 60 para os 50 ele gastou quanto? Vamos calcular. Tá? Então aqui a gente faz o que? A gente põe o marco final menos o marco inicial. O marco final é 50, o marco inicial é 60, então a gente faz um menos o outro, 50 menos 60, que é menos 10, tá?
Então 12 igual a menos 10 dividido pelo tempo, que está aqui. O tempo sempre nós vamos considerar o tempo positivo. No MRU é sempre assim, nunca teremos tempo negativo, tá? O que seria o tempo negativo? Seria antes do cara apertar o botão do cronômetro, mas não tem sentido antes. O que acontecia antes dele cronometrar? A gente não sabe, não está cronometrado. Começou a cronometrar quando pum, chegou, apertou e no zero ele aperta o botão e o cronômetro começa a ser disparado e começa a aumentar, sendo sempre positivo o tempo, tá? Então, nós temos menos 12 dividido por menos 12 igual a menos 10 dividido pelo tempo. Então, o menos com menos cancela, fica 12 igual a 10 dividido pelo tempo. Tempo está dividindo, passa para o lado esquerdo multiplicando, dá 12 vezes o tempo igual a 10. O 12 está multiplicando o tempo, passa para o outro lado, dividindo, então fica 10 dividido por 12, certo? 10 dividido por 12, faço uma simplificação, divido a parte de cima por 2, 10 dividido por 2 dá 5, divido o que está embaixo por 2 também, 12 dividido por 2 dá 6, então este tempo de 10 dozeavos é a mesma coisa que 5 sextos. Agora façam no bloquinho ali, tá gente, tranquilo, façam no caderninho de rascunho rapidamente ali 5 dividido por 6, né? Vai dar um número 0, alguma coisa, porque o denominador é maior que o numerador. Então dá 0,83 segundos. Qual é o significado de tempo igual a 0,83 segundos? Significa isto aqui, que de 60 até 50 ele gastou 0,83 segundos. Ele gastou menos de um segundo para passar do marco de 60 metros para o marco de 50 metros, tá? Veja o diagrama a seguir, que ilustra o significado da resposta do exercício resolvido número 8. Ou seja, de 60 para 50 passou-se, de 60 metros para 50 metros passou-se 0,83 segundos. E agora, gente, de 50 para 40, quanto vocês acham que vai ter passado? Quanto tempo se passa dos 50 para 40? Bom, quem lembra das aulas anteriores que eu falei que no MRU, se você percorre distâncias iguais, você gasta tempos iguais, aqui também é válido para velocidades negativas, é a mesma coisa. Se ele gastou 0,83 segundos para percorrer 10 metros, de 60 para 50 ele percorreu 10 metros, certo? Então de 50 para 40 ele também vai percorrer 10 metros e vai gastar então o mesmo tempo, vai gastar 0,83 segundos. E daí vejam, aqui neste desenho, neste diagrama, né, do 40 para o 30 também vai gastar o mesmo tempo, de 0,83 segundos, e vai indo de 0,83 em 0,83 segundos até atingir o marco 0, tá? Lembrem de uma coisa, gente, aqui, ó, por exemplo, vejam, observem com atenção este diagrama, né? Tem 0,83 uma vez, duas, três, quatro, 5, 6 vezes. Se nós multiplicarmos 0,83 vezes 6, que número nós obteremos? Tá? É um cálculo com vírgula, aqui tem que fazer no bloquinho e tal. Mas se vocês lembrarem do gráfico, lembrarem do diagrama anterior, vocês não precisam nem calcular. Vocês vão ver, olha, que
para percorrer os 60 metros, ele gastou 5 segundos. Então, vocês sabem que 6 vezes 0,83 é 5. Por quê? Porque do gráfico e do esquema aqui anterior, né? Ele gastou este tempo certinho, 5 segundos. Vocês vejam no gráfico também, do 60 para o 0, né? 60 até o 0, ele gastou 5 segundos. Então, quando ele percorre 10 metros, ó, vejam aqui, ele gasta 0,83 segundos, então é um pouco para cá. Ele gasta um número que é quase 1. 0,83 é um número próximo de 1. Né? Então, 10 metros ele gasta um pouco menos de 1 segundo. Tá, gente? Então, tá aqui. Bem, e agora, para encerrar, eu gostaria de propor para vocês um primeiro exercício, também aqui se tratando de uma velocidade negativa, ou seja, ele está voltando, né? Ele está indo de um marco maior para um marco menor, tá? Então, considere o diagrama abaixo, o qual se refere ao exercício resolvido número 7, que é este aqui, tá? Do gráfico, né? É o mesmo o gráfico que representa o mesmo movimento do corpo. Nós já descobrimos a velocidade, que é menos 12 metros por segundo, conforme consta aqui, certo? Tá? Então, calcule o deslocamento quando se passa 1 segundo. Né? Então, aqui eu estou dando a dica para a gente se lembrar que a velocidade é, no caso, menos. Né? Aqui eu botei só o módulo, né? Eu botei o valor positivo, tá? Mas 12 ou menos 12, vocês ajustem à mão o sinal, depois isso não tem problema. Tá? Então, o módulo vale 12 metros por segundo. Então, aqui, ó, quer saber quando se passa 1 segundo, né? Qual foi o deslocamento dele? Então, usem a fórmula da velocidade, que é a distância dividida pelo tempo. Usem o valor da velocidade, que é constante, de menos 12 metros por segundo. O tempo em 1 segundo, o t vale 1. Vocês acham a distância, o deslocamento feito. Tá? Então, é isso proposta para vocês. No final da aula tem as respostas, mas peço que vocês não olhem a resposta, tentem calcular e só depois olhem a resposta. Tá? O exercício número 2, considerando o gráfico abaixo de um corpo em movimento retilíneo uniforme, calcule qual a velocidade do corpo. A velocidade é positiva ou negativa? Tá? Então são duas perguntas. Tem que saber o valor da velocidade e saber se é positiva ou se é negativa. Vejam, aqui ó, nós temos um gráfico do deslocamento versus o tempo e o gráfico é uma reta. O que a gente descobre com isso? Que está em MRU, conforme consta no enunciado, está confirmando o que nós estamos vendo aqui. Tá? Nós temos que saber o valor da velocidade, então o deslocamento feito pelo tempo gasto. Vocês calculem lá o deslocamento que ele levou e o tempo que ele levou. Tá? Então ele se deslocou do 20 até o 60, gastando 5 segundos. Tá? Calculem isso, vejam, a velocidade é positiva ou negativa, tá? O tempo sempre é positivo, do 1, 2, 3, 4 até o 5. O que está acontecendo? Ele está indo ou está voltando? Quando ele se desloca, quando o tempo aumenta, o deslocamento dele aumenta ou diminui? Isso, se vocês responderem isso, observando o gráfico, vocês vão poder dizer se a velocidade é positiva ou negativa, tá? Então tá fácil, né, gente? É só observar o gráfico. O exercício número 3. Considere o gráfico abaixo, com um corpo em movimento retilíneo uniforme. Também é uma reta. O deslocamento versus o tempo é uma reta, então confirma o que está dizendo aqui. A saber que o corpo está em MRU.
calcular a velocidade do corpo no intervalo entre os deslocamentos de 50 metros e 0. Então, ele vai do marco de 50 até o marco 0, gastando 10 segundos. Então, aqui vocês têm que decidir se a velocidade é positiva ou negativa. Também, observem o gráfico. Ele está passando dos 50, 40, 30, etc. e chegando no 0. Então ele está diminuindo o marco que ele está indo cada vez para um número cada vez menor até chegar ao 0. Então vocês vejam, o gráfico tem a semelhança deste gráfico aqui, tá? E desse exercício também. Então aqui vocês sabem que ele gastou 50 metros em 10 segundos. Daí vocês calculem a velocidade. Então tá fácil, tá, gente? Eu tô dando todas as dicas aqui. Aqui estão as respostas dos exercícios, os números. Tá dizendo se a velocidade é positiva ou negativa, tá? E por fim, gostaria de agradecer a vocês pela audiência. Peço que vocês mandem um recado ali no meu canal no YouTube e deixem suas críticas, elogios, sugestões, perguntas, dúvidas, coisas que vocês não entenderam, o que acharam que está bom, o que acharam que está ruim, o que pode ser melhorado. A opinião de vocês é muito importante para mim, pois assim eu posso melhorar as minhas videoaulas e trazer um material de cada vez qualidade melhor, tá? Muito obrigado, gente, tá, por acompanhar aí nessa maratona aí de 4 videoaulas sobre o movimento retilíneo uniforme. Um abraço a todos, bons estudos. Tchau.